Tão temida quanto curiosa e desejada por milhares de homens ao redor do mundo, essa cirurgia tem sido um dos assuntos mais discutidos do universo masculino. Uma cirurgia que tem um histórico questionável entre os homens, cheia de dúvidas, mitos, recomendações e controvérsias. A vasectomia tem sido popularizada por motivos bons e ruins, mas afinal de contas, o que é essa cirurgia e o que ela pode nos proporcionar? Quais são seus riscos? Quais mitos são verdade e será que vale mesmo a pena fazer ela? E sobre tudo isso e muito mais que se trata o vídeo de hoje. Eu sou Antônio Navarro falando hoje sobre todas as dúvidas em relação à vasectomia. O vídeo de hoje vai funcionar da seguinte maneira: eu reuni aqui as maiores dúvidas e vou trazendo elas como perguntas e ao mesmo tempo já vou te respondendo, beleza? Caso fique com alguma dúvida, basta deixar seu comentário e eu te responderei assim que possível. Então bora pro que interessa. Primeira pergunta: o que é vasectomia? Esse é um procedimento médico para esterilização masculina. A cirurgia interrompe a circulação dos espermatozoides até o canal da uretra. Segunda pergunta: quais são algumas das vantagens e desvantagens de se fazer uma vasectomia? É um dos métodos mais seguros para evitar uma gravidez, e após a cirurgia não será necessário usar pílulas anticoncepcionais, preservativos ou outros tipos de medicamentos. Além disso, a vasectomia não interrompe o ato sexual e é bem mais simples do que fazer a laqueadura de trompas na sua parceira ou parceiras. Terceira pergunta: vasectomia é reversível? Tecnicamente, a vasectomia é reversível, mas a taxa de sucesso de reversão pode variar muito. Em até 3 ou 4 anos após a cirurgia ser feita, existe uma taxa de 90% de chances de haver reversão e ao mesmo tempo pode chegar a uma taxa de 70% de chances de você conseguir engravidar uma mulher. Mas um detalhe que você tem que estar atento é que, quanto mais tempo se passar entre o dia da sua cirurgia de vasectomia e o dia da reversão, menores serão as chances de você conseguir taxas positivas. Por esse motivo, a cirurgia de vasectomia é mais indicada para homens que não pretendem ter mais filhos. Quarta pergunta: existe alguma contraindicação da vasectomia? De modo geral, qualquer homem que não pretende ter mais filhos pode passar pelo procedimento, mas as contraindicações relativas a essa cirurgia são a idade, ausência de filhos, ausência de relacionamento afetivo, ou seja, o maior perigo aqui é o seu arrependimento futuro. Por isso, pense bastante na ideia antes de tomar uma decisão. Quinta pergunta: quais são os critérios necessários para fazer a cirurgia de vasectomia? Ter no mínimo 25 anos de idade, ter no mínimo 2 filhos vivos, ter estabilidade conjugal e comum acordo do casal caso esteja casado, existir indicação psicológica e social, e em casos de pessoas absolutamente incapazes mediante laudo psicossocial ou médico, poderá ocorrer a esterilização com autorização judicial. Sexta pergunta: como é feita a cirurgia de vasectomia? O médico aplica uma anestesia local e retira um fragmento de cada um dos 2 canais que levam os espermatozoides dos testículos ao pênis. O procedimento leva de 15 a 20 minutos e não há necessidade de internação hospitalar, podendo ser realizada no próprio consultório médico. Na sala de cirurgia, é feita uma pequena infiltração local com anestésico e uma incisão de 1 centímetro em cada lado do saco escrotal. O maior desconforto que o paciente experimenta é quando o médico isola digitalmente os diferentes canais que levam os espermatozoides do epidídimo para a uretra e anestesia de novo. Esse procedimento é tão simples que muitos saem da sala de cirurgia e vão direto para o trabalho. E antes que você me pergunte sobre pontos, cicatrizes ou efeitos colaterais, eu peço que você se inscreva no canal para continuar aprendendo mais conteúdos de alto valor para a sua vida e desenvolvimento pessoal. Sétima pergunta: é uma dúvida que eu imagino que você ficou na cabeça após saber dos cortes que são feitos na cirurgia. E a resposta é sim, é necessários alguns pequenos pontos após fazer a vasectomia, mas garanto que não é nada que tenha que se preocupar. Oitava pergunta: quais são os cuidados pré e pós-operatórios? Tenha uma alimentação leve e evite consumir bebidas alcoólicas no dia anterior à cirurgia. O paciente deve se programar para ir ao consultório acompanhado, pois após o procedimento não é recomendado dirigir ou ir embora sozinho por conta dos efeitos da anestesia. Para o procedimento é necessário fazer a tricotomia, depilação da área onde será a cirurgia, que pode ser realizada em casa pelo próprio paciente.
O paciente também deverá informar ao médico se faz uso de medicamentos ou tratamentos, para verificar se há alguma restrição. O jejum de 8 horas pode ser requisitado por alguns médicos, e recomenda-se um repouso por 48 horas, sem a realização de esforços bruscos após a cirurgia. Curativo diário da ferida com solução iodada, por 10 dias. Usar suspensório genital. Evitar relações sexuais por um curto período de tempo. É importante que o paciente vasectomizado mantenha durante 3 meses após a intervenção cirúrgica os métodos anticoncepcionais prévios, ou até que o profissional o indique. Logo após esse período realiza-se um espermograma de controle para confirmar que não há espermatozoides no sêmen. E durante as próximas 24 horas após a cirurgia, alguns médicos aconselham que o paciente coloque gelo enrolado em uma toalha sobre o saco durante 20 minutos a cada hora até dormir. Os pontos caem sozinhos e no máximo 75 dias após a cirurgia. E por fim, basta você esperar 4 semanas para voltar às suas atividades físicas como academia, por exemplo. Bom, depois de todo esse quadro informativo, eu trago uma notícia boa. A 9ª pergunta é a seguinte: quantos dias após a vasectomia pode ter relações sexuais? No geral é preciso esperar uma semana após a cirurgia, mas lembre-se de usar proteção até fazer o espermograma para garantir a ausência de espermatozoides no seu sêmen. 10ª pergunta: você ainda vai ejacular mesmo tendo feito vasectomia? Essa pergunta aqui é uma das mais buscadas em relação a esse assunto. E a resposta é não. A cirurgia não altera nenhuma das características da função sexual. Tanto a ereção como o orgasmo e o volume ejaculado permanecem praticamente inalterados e às vezes, ocorre uma redução de 5% a 10% no sêmen liberado ao gozar, que não é fácil de ser notada a olho nu. A única diferença é que após a vasectomia o líquido seminal não possui mais espermatozoides e, com isso, o paciente fica impossibilitado de engravidar a parceira ou as parceiras. 11ª pergunta: após fazer a vasectomia o homem ainda pode engravidar uma mulher? Sim, durante os próximos 30 a 90 dias dependendo da sua atividade sexual, mas para garantia total faça o espermograma. Eu já tinha respondido essa pergunta, mas quis reforçar ela um pouco para você não esquecer. Bom, e se você ainda estiver por aqui é sinal de que o vídeo está agregando valor à sua vida, então não esquece de deixar o seu like para motivar toda a nossa equipe a continuar trazendo conteúdos importantes como esse. 12ª pergunta: vasectomia diminui a libido? Não. A cirurgia não altera em nada a potência ou ejaculação e nem a mesma vontade de ter relações. 13ª pergunta: o procedimento da vasectomia pode influenciar a testosterona? Muitos homens se recusam a fazer essa cirurgia porque imaginam que ela possa provocar distúrbios de ereção, no que estão completamente enganados. A vasectomia torna o homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos nem em seu desempenho sexual. Na verdade, existem alguns casos onde comprovou-se uma melhoria significativa nas atividades sexuais. 14ª pergunta: após fazer vasectomia existem atividades que não poderei mais exercer? É importante salientar a individualidade de cada paciente e a qualidade do seu pós-operatório, mas em geral, após a vasectomia é viável voltar a uma rotina normal de atividades como jogar bola, fazer esforço físico e ter relações sexuais após 7 a 10 dias. E não existe nada que a cirurgia vá te obstruir de fazer. 15ª pergunta: fica alguma cicatriz da cirurgia? A vasectomia tem um corte tão pequeno que com o passar do tempo não observamos quase nenhuma cicatriz. Os pontos dados na pele caem sozinhos, logo não precisa nem retirar. 16ª pergunta: tem chances de sentir dor durante ou após fazer a cirurgia de vasectomia? Há uma incidência de dor testicular crônica de aproximadamente 1 para cada 1000 casos de vasectomia. Isso pode ocorrer por pinçamento do nervo durante a cirurgia ou pelo regime de aumento da pressão do testículo que ocorre com a interrupção do fluxo dos espermatozoides. Algumas vezes pode haver um vazamento de espermatozoides que gera um processo inflamatório conhecido como granuloma, que geralmente se apresenta como nódulos endurecidos e possivelmente dolorosos. É necessário que você seja examinado para determinar a exata causa do seu problema e como resolvê-la. O quadro de dor testicular após vasectomia é mais frequente nos primeiros dias após o procedimento, mas em uma pequena parcela dos pacientes pode persistir por mais tempo, às vezes até por algumas semanas ou meses.
A orientação geral é de que você use um suspensório escrotal associado com um tratamento medicamentoso. Converse com seu médico para definir qual a melhor conduta para você. E não se atreva a sair do vídeo porque ainda temos muito, mas muito mesmo para te dizer. Mas caso ao final desse vídeo você não tenha sua dúvida completamente resolvida, deixe seu comentário com suas dúvidas e nos apoie com seu like. Assim que o vídeo tiver mais de 50 likes eu farei um vídeo completo só respondendo as dúvidas que forem deixadas nos comentários desse vídeo, então não esquece de meter o dedo nesse like e deixar sua pergunta aqui embaixo. 17ª pergunta. Precisa de autorização de alguém para fazer a vasectomia? Atualmente, no caso de mulher casada, a lei exige a autorização do marido para a realização de laqueadura tubária. A regra também vale para o homem casado, que precisa de consentimento da esposa para a vasectomia além de um possível requerimento de uma avaliação psicológica. 18ª pergunta. A vasectomia dá direito à licença de afastamento. Com a indicação de seu médico você pode conseguir até 7 dias de afastamento. 19ª pergunta. A vasectomia muda alguma coisa no corpo do homem? De fato, o que muda após a cirurgia é o volume total do líquido ejaculado que será menor. Não haverá espermatozoides, então o material será constituído pela secreção da próstata e da vesícula seminal. Portanto, haverá uma ejaculação em menor volume e com uma constituição um pouco diferente. 20ª pergunta. Qual o valor em média de uma cirurgia de vasectomia? Em média seu preço varia de R$500 a R$3.000, dependendo da clínica e do médico selecionado. 21ª pergunta. Como fazer vasectomia pelo SUS? O paciente se direciona até uma unidade de saúde pública, onde serão realizados um questionário e uma primeira avaliação. São dados 60 dias para reflexão, já que é um processo de esterilização. Após esse período, há um encaminhamento para um especialista que orienta quanto aos pré-exames e posteriormente sobre a cirurgia. Vale salientar que há todo um trâmite burocrático que varia de cidade para cidade. Se o homem for casado, por exemplo, precisa do consentimento da esposa, e para maiores esclarecimentos procure o posto de saúde de mais perto de sua casa. 22ª pergunta. Qual a taxa de falha da vasectomia? Em 2% ou 3% dos casos, por alguma razão, forma-se um granuloma espermático na ligação do testículo e do deferente e um pouco de esperma acaba saindo. Por isso, depois de 1 ou 2 meses, quem fez vasectomia deve fazer um espermograma, pois existe a chance de gravidez pela possibilidade de haver espermatozoides no sêmen. E mesmo com a ausência de espermatozoides no espermograma o risco de gravidez é de 1 em 2.000. 23ª pergunta. Como reverter a vasectomia? O sucesso da reversão da vasectomia depende de uma técnica microcirúrgica cuidadosa, da experiência do cirurgião e também do tempo decorrido entre a vasectomia e o novo procedimento. Quanto maior o intervalo, menor a probabilidade do homem voltar a ser fértil. Agora espero que tudo esteja esclarecido para você, torço para que não lhe reste nenhuma dúvida para tomar a decisão mais certa para você. Mas caso ainda exista algum ressentimento ou pergunta que você queira me fazer, não hesite em me perguntar nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Abraços, eu fui.